Olá! Estamos de volta para continuarmos o nosso estudo acerca da visão panorâmica da Bíblia. Nós estamos finalizando o nosso estudo com os livros poéticos e temos visto que nesses livros não há nenhum movimento histórico no povo de Israel, mas são livros que vão apresentar algo do interior desse povo, com exceção do livro de Jó, que traz a história de um homem com sua família. Os livros poéticos como Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão são livros que se voltam para a intimidade do povo de Deus e para o relacionamento desse povo entre ele mesmo, ou seja, nós com o nosso próximo. E no caso do livro de Cantares, como nós veremos nesta aula, nós veremos que a ênfase está no relacionamento entre um homem e uma mulher. Então, esses livros, conforme eu tenho enfatizado, não dá aquela sequência histórica que nós temos enfatizado ao longo dessa visão panorâmica. E essa aula de hoje é para nós fazermos algumas reflexões panorâmicas, né? Dar uma visão panorâmica do livro de Eclesiastes e de Cantares de Salomão. O livro de Eclesiastes pode ser esboçado da seguinte forma: o capítulo 1 e 2 fala da sabedoria humana, do capítulo 3 a 5 fala acerca da felicidade terrestre, do 6 até o 8 sobre a sabedoria verdadeira, do 9 ao 12 a sabedoria real e a vida do homem. O grande propósito desse livro é falar da dificuldade que o ser humano tem de encontrar sentido para a sua existência sem um relacionamento profundo com Deus. Dito em outras palavras, sem um relacionamento profundo com Deus, o homem tem o sentimento de um vazio interior. Apenas quando o ser humano conhece o Criador é que ele tem um sentimento de satisfação, de plenitude, de inteireza. Quem escreveu esse livro, tudo aponta para Salomão, porque ele descreve as construções que foram realizadas em Jerusalém, fala da sua sabedoria e da sua riqueza. Então esses elementos todos apontam para uma autoria de Salomão. Eclesiastes acaba sendo então o sermão de um pregador e esse pregador coloca suas conclusões. A vida é uma vaidade se vivida distante do Criador de todas as coisas. O mais certo é que Salomão tenha escrito esse livro já no final da sua existência, porque o livro traz uma espécie de balanço de todas as coisas sobre a existência humana, de tudo que é vaidade, tudo que não vale a pena, sem ser vivido, como por exemplo, adquirir grandes riquezas, construir grandes palácios, enfim, ganhar o mundo, mas não ter a convicção de estar próximo de Deus, de ter comunhão com Deus. Se não há essa comunhão, esse pregador nos ensina que tudo é vaidade. E isso é tão verdade porque nós temos a consciência de que todos nós caminhamos para a morte.
Por mais que tenhamos grandes empreendimentos, o nosso fim é a morte. O que dá sentido, então, à existência humana é o relacionamento com Deus, porque é esse relacionamento construído por meio do nosso Salvador Jesus Cristo é que nos dará a convicção da vida eterna. E nesse caso é que a nossa vida alcança sentido. Porque se tudo termina com a morte, não há sentido, e isso gera no ser humano um sentimento de angústia e de desespero. Salomão morreu em 931, portanto, a data desse livro é um pouco antes. O título desse livro, ele vem do grego Eclesiastes. O sentido de Eclesiastes é próximo do sentido do título que é em hebraico, que significa pregador de uma assembleia, um ajuntamento. A palavra vaidade aparece 37 vezes nesse livro, juntamente com a palavra debaixo do sol, que aparece 27 vezes. Então, essas duas expressões são a chave para a compreensão do livro. Ou seja, tudo debaixo do sol é vaidade, sem o relacionamento com Deus. Vaidade é a vida vivida, então, longe de Deus. O contraste do livro é que ele mostra que sem Deus, o ser humano é simplesmente nada. Mostra a vida que é vaidade quando vivida do ponto de vista puramente materialista. Mostra a grande fragilidade do ser humano. O autor quis mostrar que o ser humano, mesmo tendo conhecimento, muito prazer nas coisas vividas aqui, muitas riquezas, muitas possessões materiais, muito trabalho, nada disso gera contentamento se não tiver uma comunhão com Deus. Ao final das contas, esse livro então faz uma apologia para que o ser humano viva de acordo com as normas de Deus. E eu gostaria de finalizar Eclesiastes lendo um texto muito conhecido neste livro e que deve dar para nós uma tranquilidade em cada tempo da vida que vivemos. Porque aqui a Bíblia nos ensina que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do sol. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou e tempo para muito mais coisas. Cada momento que nós vivemos é um tempo que nós precisamos vivê-lo intensamente e de forma a estreitar a nossa comunhão com o nosso Senhor. Caso contrário, tudo é apenas vaidade. Então agora nós vamos realmente finalizar não somente os livros poéticos, mas a nossa visão panorâmica do Antigo Testamento. Vamos finalizar então com Cantares de Salomão. É muito comum esse livro, as pessoas compararem o conteúdo desse livro com a relação do amor de Jesus Cristo com sua igreja, ou então do amor de Deus para com o povo de Israel. Entretanto, a leitura desse livro evidencia que efetivamente esse livro trata do amor entre um homem e uma mulher. Esse livro é escrito por meio de muita poesia, de sentimentos que revelam o íntimo
desses dois amantes, mas a estrutura básica é uma estrutura teatral. Num momento a esposa fala, num outro momento o esposo fala, um outro momento o coro fala. A estrutura é realmente como se fosse uma peça de teatro. E nessa peça nós vamos ver o amor no seu estágio inicial, que passa por alguns momentos de provação e finalmente alcança um estado de amadurecimento. Assim, podemos então dizer sobre o esboço. Do capítulo 1, versículo 2 até o capítulo 2, versículo 7, veremos esse amor inicial. A partir do versículo 8 do capítulo 2 até o capítulo 3, do versículo 5, nós veremos esse amor meio que vacilante. Depois, a partir do versículo 6 do capítulo 3 até o 5, no versículo 1, o amor que está em crescimento. Do capítulo 5, versículo 2 até o capítulo 7, versículo 13, nós vamos ver esse amor em transformação. E o capítulo 8, nós veremos então um amor que foi amadurecido. O propósito então desse livro é elevar o amor entre um homem e uma mulher e, portanto, passa por uma relação sexual ao plano desejado por Deus. Exalta a pureza e a beleza do amor entre um homem e uma mulher. A Bíblia, nós sabemos que adverte contra a imoralidade, mas ela também, por outro lado e ao contrário, vai exaltar as bênçãos de uma conduta moral. O livro fala de recordações do esposo e da esposa. Mostra o gozo e a alegria que há dentro do âmbito do compromisso matrimonial. A mensagem básica é a pureza e o caráter sagrado do amor e, portanto, do casamento. O livro foi escrito por Salomão em torno do ano 960 a.C. e, portanto, nos primeiros anos do seu reinado. Esse livro, ele é um diamante de poesia de amor. Ele tem, como eu disse anteriormente, um grande valor poético. Descreve o amor do rei Salomão pela Sulamita, uma jovem do interior com a qual ele se casou. Ele pinta a beleza do amor puro que se transforma numa intensa devoção mútua. Alguns estudiosos tentam utilizar esse poema como uma alegoria, como eu disse no começo, mas é certo que o que é exaltado neste livro é o amor entre um casal. Há uma estrutura então dramática e contínua, Essa estrutura dramática é aquela estrutura teatral, o homem e a mulher revezam nas suas falas e o propósito é ilustrar a força e a fidelidade desse amor. Descreve as dificuldades que esse casal passa juntos, mas eles conseguem superar cada dificuldade e o amor vai se tornando cada vez mais profundo e mais amadurecido. Um homem e uma mulher, quando leem esse livro juntos, podem compreender mais intensamente a força e a suavidade do amor. E eu gostaria de finalizar lendo uma passagem muito conhecida e muito marcante deste livro. Está aqui em Cantares, no capítulo 7, no versículo 11. Vem, ó meu amado. Essa é a fala da esposa.
Saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias. Levantemo-nos de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, se abre a flor, se já brotam as romeiras, ali te darei o meu grande amor. Vemos um momento que ela chama o esposo para ir às vinhas, no lugar de trabalho deles, que tinha também uma colaboração dela, e ela está sempre disposta a dar o seu grande amor a esse esposo. E o texto clássico desse livro, tão usado em convites de casamento, é o que está escrito no capítulo 8, versículo 7, e eu quero finalizar esse nosso estudo com esse versículo. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por esse amor, certamente a desprezariam. O amor é algo extremamente importante e nós não trocamos esse amor por absolutamente nada. Eu agradeço imensamente pelo seu carinho, pela sua perseverança, por ter acompanhado todos esses estudos. E convido você para nós darmos continuidade a essa visão panorâmica da Bíblia. Até aqui, nós fizemos um percurso em todo o Antigo Testamento, mas o nosso percurso vai continuar no Novo Testamento. Nós veremos que o Evangelho de Mateus, começando com a genealogia de Jesus, é uma forma de estabelecer uma relação com o Antigo Testamento. O evangelista Mateus está dizendo, olha, o Messias que nós esperamos é descendente de Davi e de Abraão. Então, o Evangelho de Mateus liga Jesus a toda essa história que nós vimos no decorrer dessas aulas. Eu aguardo você. Até lá!